A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Eu tô grávida. Programa Dar à Luz. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Está começando mais um Universidade 93,7. Eu sou Cora Andrade. E eu sou Maria Fernanda Barros. É um prazer estar aqui com você. Na manhã de hoje, o debate é sobre gestação. Vamos discutir a gravidez desde o pré-natal, passando pelo parto e chegando no puerpério, que é o período depois que o bebê nasce. A atenção à saúde materna envolve um conjunto de cuidados médicos e emocionais que tem como objetivo proteger a saúde das mulheres e dos bebês. Queremos explorar cada uma dessas fases e os principais desafios enfrentados pelas gestantes. Para este debate, contamos com a presença de especialistas na área obstétrica. Convidamos Marlise de Oliveira Lima, que é professora e coordenadora do curso de obstetrícia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Marlise é especialista em saúde da mulher, tendo estudado depressão pós-parto e implantação de boas práticas na assistência materno-infantil. Seu doutorado é intitulado Qualidade de Vida relacionada à saúde de mulheres grávidas com sintomas depressivos. Seja muito bem-vinda, Marlise. Como vai? Muito bom dia também para você, Cora, para você, Nanda. É um prazer estar aqui com vocês e estamos muito bem. Também recebemos a Cristiane Chofaquian no debate Dar à Luz. Ela é doutora e mestre em ciências na área do cuidado em saúde pela Escola de Enfermagem da USP, sendo também professora do curso de obstetrícia da EASH USP. Cristiane atua com foco em saúde coletiva e políticas públicas, dedicando-se à assistência humanizada ao pré-natal, parto e puerpério. A ênfase é em saúde sexual e reprodutiva, amamentação e cuidado materno-infantil. Cristiane, diga um oi para os nossos ouvintes. Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite, Nanda e Cora. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É um prazer nosso receber a Cristiane e a Marlise em nosso programa. O debate será estruturado em 3 blocos, ou melhor, nas fases da gestação. No primeiro, vamos falar sobre o pré-natal, a partir de relatos de algumas mamães sobre o acompanhamento médico antes do nascimento de seus bebês. No segundo bloco, vamos ouvir o que as nossas convidadas têm a dizer sobre o tão esperado momento do parto das gestantes brasileiras. A discussão será sobre o atendimento médico para gestantes brasileiras e no terceiro bloco falaremos sobre a depressão pós-parto e a importância da relação do obstetra com a família. Começa agora o debate Dar à Luz, com a presença de Marlise de Oliveira Lima e Cristiane Chofaquian. Não saia daí. Eu tô grávida. Pré-natal. De acordo com o painel de monitoramento da mortalidade materna disponibilizado pelo governo federal, o número de mães que vieram a óbito foi de aproximadamente 65 mil no Brasil em 2024. Os motivos poderiam ser evitados. Nem todas as gestantes, porém, conseguem ter acesso aos cuidados do pré-natal assistido por órgãos de saúde. Um estudo do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde concluiu que, historicamente, um número alto de brasileiras não realiza pré-natal adequado. Você já parou para pensar na importância de se preparar corretamente para a gestação? O acompanhamento da saúde da gestante é chamado de pré-natal e é muito importante para a saúde das mamães. Pensando nisso, a repórter Júlia Galvão foi às ruas conversar com 3 mães e entender como foi o pré-natal da gestação de cada uma delas. A gravidez é um período de profundas mudanças no corpo, nas emoções e na rotina da mulher. Do teste positivo ao nascimento, cada fase envolve expectativas, dúvidas e decisões importantes. Neste contexto, o pré-natal é uma das etapas mais fundamentais. É nele que se acompanha a saúde da gestante, o desenvolvimento do bebê e se previnem complicações. Mesmo sendo um direito garantido pelo SUS, o acesso ao pré-natal ainda enfrenta desafios, como a mobilidade, a estrutura dos serviços e as escolhas pessoais. Nesta reportagem, conversamos com mães de gestantes na Avenida Paulista para entender melhor como esse cuidado acontece na prática. A enfermeira Isabela Ortiz, por exemplo, explicou que decidiu realizar
realizar seu acompanhamento na rede particular. Então, meu pré-natal, eu vim do Rio, eu não morava aqui em São Paulo, então eu já iniciei meu pré-natal no particular. Eu não fiz pré-natal na UBS, mas na UBS, assim que a gente descobre também a gente vai, né, já começar o pré-natal. Aqui, quando eu cheguei em São Paulo, eu fui até tomar minha vacina de 20 semanas e a menina perguntou se eu queria fazer o pré-natal, mesmo na UBS, e eu falei que não, que ia dar oportunidade para as outras pessoas. Mas assim, no particular, eu já fiz tudo já, entendeu? Para algumas mulheres, o pré-natal vai além do acompanhamento de uma gestação em curso. Ele se torna também um espaço de investigação e cuidado diante de experiências anteriores. É o caso da Isayama Menezes, mãe da Melissa, que compartilhou sua trajetória após enfrentar abortos repetitivos antes de uma gestação bem-sucedida. É bem importante porque, assim, ainda mais quando você tem os abortos repetitivos e você não sabe o porquê, que era o meu caso. E no HC, eles me reviraram de ponta cabeça, né? Eu fiz exames que eu falei, nossa, isso existe. E nenhum deu nada, todos deram negativos, né? Não tinha, então hoje eu acredito que não era o momento, eu tinha que passar por isso para ter a Melissa. Era isso que Deus queria para mim. Mas é muito importante. Eu tenho amigas que teve abortos espontâneos e não sabia o motivo. E aí, quando foi investigar, descobriu que tinha trombose. Eu tenho a Carla, que é mãe do Joca, que o que acontecia? Quando ela tinha vários abortos espontâneos, ela não conseguia descobrir o que ela tinha. Ela teve 3 abortos espontâneos, não descobriu o que ela tinha. Ela foi no médico, o médico descobriu o quê? Que quando o esperma do marido dela entrava em contato com o óvulo, ele achava que era um corpo estranho e ele colocava para fora. Então ela teve que fazer tratamento para isso, né? E a importância também de antes da gravidez do preparo, de começar a tomar o ácido fólico, de começar a tomar as vitaminas, porque às vezes você fala, não, eu tô saudável, e você não tá. As histórias de gestantes revelam como o pré-natal é um cuidado fundamental, mas também muito pessoal. Para algumas, esse acompanhamento é uma oportunidade de prevenção e tranquilidade. A médica Roberta Pereira, que também passou por sua própria jornada, destaca a importância desse momento. Enfim, da faculdade a gente tem a certeza dessa importância, né, da necessidade desse acompanhamento. Primeiro, para a prevenção de doenças que podem ser modificadoras durante a gravidez. E segundo, para a saúde da mãe e do bebê. Então, sempre desde o início, acompanhei com o obstetra, fazendo não só a parte clínica, como a parte dos exames laboratoriais e de imagem. Mas foi tudo muito tranquilo. Segundo o Ministério da Saúde, a mulher grávida deve iniciar o pré-natal na atenção primária à saúde assim que confirmar a gestação, preferencialmente até a 12ª semana. O acompanhamento contínuo deve acontecer em intervalos pré-estabelecidos, com monitoramento tanto nas unidades de saúde quanto em domicílio. Júlia Galvão, para a Universidade 93.7. A primeira mãe, Isabel Ortiz, realizou seu acompanhamento na rede particular de saúde. Ela conta que a rede pública também oferece o pré-natal, mas que preferiu dar oportunidade a quem realmente necessitava. Marlise, no seu mestrado, você toca na questão da qualidade de vida de mulheres grávidas com baixo nível socioeconômico. A própria repórter menciona a maneira como fatores externos podem afetar a saúde da gestante e do bebê. Como vocês analisam as atuais condições do acompanhamento pré-natal no SUS em comparação com o sistema privado? Você começa, Marlise, e depois a gente ouve a Cristiane. Eu acredito que hoje nós temos um serviço de atenção ao pré-natal no âmbito do SUS, que é muito bom. Quando a mulher faz adequadamente todas as suas consultas, retorna para a coleta dos exames que são necessários e tem essa consciência de que ele faz a diferença, fazer o pré-natal, isso já é um passo fundamental. Com relação ao privado, por incrível que pareça, algumas questões acabam ficando a desejar. E às vezes as mães não têm essa noção. Entende automaticamente que por eu estar num serviço privado, sendo atendido por um médico de minha escolha, eu automaticamente terei o melhor cuidado pré-natal. Isso não é verdade. Uma das coisas que a gente mais observa de diferença entre uma atenção ao pré-natal pública com relação à privada é em relação à vacinação das mães, porque algumas vezes se esquece de avaliar a carteira de vacinação e vacinas importantes, elas são deixadas de lado num serviço privado. Então é importante que todas as mulheres que estão recebendo o atendimento pré-natal observem isso. Será que a minha carteirinha vacinal está sendo avaliada?
preparada, eu estou recebendo todos os cuidados que de fato eu preciso. Eu acho que uma coisa importante é você sempre buscar informações. E aí você vai ter condições de chegar no pré-natal, tirar as suas dúvidas, discutir aquilo que você pensa que são importantes para o seu esclarecimento. Uma atenção pré-natal bem feita, você tem praticamente 90% de tudo aquilo que é necessário para você garantir uma gravidez e um parto seguro. E você, Cristiane, como você observa essa diferença entre o sistema privado e o sistema público? Bom, a única coisa que eu vejo, que aí eu falo que não é só do SUS, mas eu vejo também que isso falta na rede privada, a gente sente falta, às vezes, da inclusão do preparo, que a gente fala pré-concepcional, né? Antes da gestação. A gente fala muito também do pré-natal e a gente, às vezes, esquece antes desse preparo, né? Que a gente fala desse preparo pré-concepcional, o que a mulher pode fazer para também ter um bom pré-natal. E esse pré-natal, ele não é só, a gente não deve pensar só, né? O Ministério da Saúde, ele fala aí no mínimo 6 consultas de pré-natal, mas não é só a quantidade, né? Como é que são feitas essas consultas de pré-natal? Então, hoje no SUS, as consultas são completas, elas são baseadas, sim, em diagnóstico, em rastreio, em tratamentos, em prevenção. Então, o que precisa fazer é um pouco desmistificar essa cultura, né? Que eu acho que é muito daqui, talvez, do nosso país, que somente o sistema privado a gente vai ter uma boa assistência, que a gente vai ter o acolhimento. E a gente consegue, sim, ter um pré-natal de qualidade, humanizado no SUS. Agora falando sobre os abortos espontâneos relatados na reportagem pela entrevistada Melissa. A interrupção da gestação ocorre em aproximadamente 10 a 15% das gestantes, segundo a Associação Brasileira de Reprodução Assistida. As causas podem ser difíceis de identificar e, às vezes, elas nunca são reveladas com precisão. Na visão da obstetrícia, quais são as principais preocupações durante o período pré-natal? Começando com você, Cristiane, e depois a gente ouve a Marlise. Em relação às principais preocupações das gestantes, elas ficam muito preocupadas em relação se ela vai ser assistida durante todo esse processo do pré-natal, elas ficam preocupadas em relação à saúde do bebê, se vai ter alguma questão que isso vai ser prejudicar o bebê dela. Tem uma questão também muito cultural, que a gente fala, a questão da pressão da sociedade, né? Quando que esse bebê vai nascer? Que hora? Quem que vai estar lá para poder estar prestando assistência ao parto? Se ela vai conseguir ter uma continuidade nessa gestação? Quais que são os exames que são ofertados e que ela precisa fazer? Então, são várias preocupações que permeiam a cabeça da gestante, mas está muito relacionada essas preocupações principalmente ao bebê. Então, ela se preocupa, ela se coloca nessa posição de mãe e essa preocupação é muito em relação ao bebê. Se esse bebê vai ter algum sofrimento fetal, essas mulheres, ela vem com muitas histórias, porque a mãe, porque a minha vizinha, porque a minha irmã teve isso durante o trabalho de parto, teve isso no pré-natal, mas eu falo, e você? Né? E às vezes você vai ver, é uma gestante de baixo risco que não apresenta nada, mas elas trazem história, porque... E quando, como nessa história, que ela sofreu alguns abortos espontâneos, ela começa a ter um sentimento de culpa muito grande. Então, elas trazem a questão, aonde eu errei? Aonde eu falhei? O que eu poderia ter feito? Ela sente culpada muitas vezes por essa situação. O que eu fiz? Minha mãe falou que foi porque eu tomei aquele chá, e não é isso, né? Então, existe uma culpabilização muito grande em relação a essas histórias de aborto, um estigma muito grande em cima disso, e, claro, também algumas outras doenças. Essas histórias que vêm, muitas vezes, da vizinha, da irmã, isso, por vezes, acabam deixando essa gestante ainda mais preocupada. O período gestacional, ele já, por si só, já traz várias inquietações, e eu falo, em vez de você ir lá acolher e abraçar essa gestante, as pessoas colocam mais história, mais dúvidas, né? Seja durante a gestação, seja durante o trabalho de parto, e no pós-parto piorou mais ainda, né? Então, porque muita gente fala, aproveita que você tá grávida, porque depois que o bebê nascer, aí que você não vai ter mesmo descanso. Então, assim, são muitas histórias que essas mulheres trazem para nós, né? Seja do ponto de vista clínico, mas também, muitas vezes, do ponto de vista emocional. O que você soma isso, Marlise? Eu penso que durante a gestação, nós costumamos dividi-la em trimestres. E eu acho que cada trimestre carrega um pouco diferentes preocupações. Então, se ela está no primeiro trimestre, ela tem mais essa preocupação relacionada, será que essa gestação vai continuar? Se eu vou ter alguma perda? E se ela já tiver sofrido perdas anteriores, ela vem com uma carga emocional muito maior, porque ela sempre fica com aquele medo, vou passar ou não vou passar dessa fase inicial? Será que realmente eu vou, entre aspas, conseguir levar essa gravidez adiante? Então, vem esses primeiros medos. E também, às vezes a gente acha, né, no cotidiano, que você estar grávida
grávida já é sinônimo de que você foi abençoada e que você está super feliz com aquela informação. E isso não é verdade. Muitas vezes no primeiro trimestre ela está em dúvida, ela não sabe se esse era o momento correto para ter uma gravidez em sua vida. Então ela passa por um processo que a gente chama de aceitação dessa gestação. Mesmo aquelas que planejaram uma gravidez, que é um número muito reduzido das mulheres, em geral a gravidez ela é inesperada, mas ela é aceita, que são situações diferentes. Então, assim, a mulher passa por esse processo, mesmo que ela seja planejada, passa por um momento de que a gente diz, né, do confronto da realidade. Uma coisa, eu planejava a minha gestação, mas agora eu estou grávida. E como é isso para mim agora? Então, é importante que o pré-natalista, a pessoa que está acompanhando essa mulher, tenha um entendimento que gravidez não é sinônimo de felicidade plena para todas as mulheres. No segundo trimestre, é o que a gente começa a dizer que é uma fase melhor, porque aqueles enjoos matinais, a sua maioria começam a aliviar, as alterações já são mais pronunciadas, né, da gravidez, da gestação, e ela vai se sentindo mais, assim, tranquila nessa fase de transformação que seu corpo está passando. Mas aí já começa a vir o último trimestre, né, a fase final. Aí vem aquela questão dos medos relacionados ao parto, né? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem uma cultura muito forte de cesárea. Porque eu quero ter meu filho na data marcada, porque é melhor por conta dos astros, por conta disso, ou porque eu não vou sofrer. Então, o medo do parto também é uma coisa muito forte que permeia e preocupa a mulher nesse último trimestre da gravidez, da gestação. Então, é importante entender que ela passa por diversas fases, tanto é que quando eu fiz a pesquisa sobre qualidade de vida e principalmente no doutorado, a gente observa que a questão dos sintomas depressivos, que não é exatamente uma depressão, mas os sintomas depressivos, eles são maiores no início, tem uma melhora no meio da gestação e no final eles retornam mais forte. E esses sintomas depressivos vêm geralmente em relação a isso. Quais são os medos? Então, eu acho que entender essas nuances, entender essas mudanças que as mulheres atravessam durante a gestação, vão ajudar para a pessoa que está assistindo a mulher durante o pré-natal a ter uma visão mais clara e poder ajudá-la da forma mais correta, tendo essa sensibilidade, tendo essa escuta empática que vai ajudar a esclarecer as dúvidas que essa mulher porventura tem e ajuda também a diminuir esses níveis de estresse, de tensão durante esse período da gravidez. Bom, neste bloco, as nossas convidadas trouxeram os conhecimentos da obstetrícia sobre o pré-natal. No próximo bloco, falaremos sobre a segunda etapa, o parto. A discussão tem a colaboração de Marlise de Oliveira Lima e Cristiane Chafaquian, especialistas na área obstétrica e professoras da IASH USP. Eu tô grávida. A gestação. O repórter Túlio Gonzaga conversou com uma advogada sobre situações que podem ser vivenciadas por mulheres durante o parto. Dentre elas, destacou-se a ideia de gaslighting médico. Você, ouvinte, sabe o que isso significa? Vamos entender mais sobre o assunto e discuti-lo com as nossas convidadas. A gestação é um episódio único na vida da mulher. A partir de 39 semanas do desenvolvimento do bebê, chega o período do parto e do nascimento. No momento do parto, a mulher está num estado de extrema vulnerabilidade, física e emocional. Mas o que acontece quando, em vez de acolhimento, ela enfrenta descrédito, manipulação e até violência psicológica por parte de quem deveria cuidar dela? Essa é a realidade de muitas gestantes, vítimas do chamado gaslighting médico, uma forma de abuso que faz com que a mulher duvide de sua própria percepção, minimizando suas dores e anseios e ignorando seus direitos. Você vai escutar a advogada Vitória Fernandes, mestra em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás e especialista em saúde da mulher. Ela conta como essa prática prejudica a autonomia das gestantes. Dentro do
do cenário ali do parto, o que a gente vê em grande parte das vezes é que não é oferecido à mulher as informações necessárias para que ela faça uma escolha. Dentro da gestação, do processo ali do pré-natal, é feito todo um trabalho com essas gestantes que muitas vezes manipula a escolha dessa gestante. A maioria das mulheres ali no início, os dados apresentam, elas querem um parto normal. E no fim, elas não fazem um parto normal, elas não têm um parto normal, elas têm um parto cesariano. Além da cesariana, práticas como empurrar a barriga da gestante e a falta de anestesia são exemplos da violação dos direitos das mães. A Vitória explica de que maneira a suposta autoridade incontestável do médico reforça essa dinâmica. Dentro do processo de gestação, a gente tem a coincidência de 2 pontos muito importantes. Que primeiro é essa simetria de poder relacionado com médico e paciente. O médico como detentor de todo aquele conhecimento técnico e o paciente como tomador. Tanto é que o nome é paciente. E um outro ponto que é muito importante é porque é mulher. Então a gente tem a questão de gênero mais essa questão de assimetria de poder relacionado ao médico. E é por isso que o gaslighting ele aparece de forma muito forte. Assim. A especialista conta que fatores sociais também interferem na condução do parto. Se eu pensar também dentro do contexto de mulheres brasileiras, tem uma questão racial também muito forte e muito importante. Tem questões relacionadas também à LGBTfobia, que também é forte dentro desse contexto. As pesquisas mostram, por exemplo, que na maioria das vezes mulheres brancas sofrem mais violência obstétrica na forma de excesso de intervenção. Então, não é necessário uma intervenção, o médico vai lá e intervém. Com sodiocitocina, com cesariana, enfim, com várias coisas que não precisa. Mulheres negras é pela omissão. Isso é um dado muito forte. O estudo Nascer no Brasil 2, da Fiocruz, mostra que mães negras e pobres têm mais chance de sofrer violência obstétrica. O material reúne informações de mais de 24 mil mulheres entre 2020 a 2023, em 465 maternidades no país. Diante dessa violência, a especialista recomenda meios que as vítimas têm para denunciar ou reparar esses abusos, canais de denúncias e ouvidorias da instituição, da Agência Nacional de Saúde Suplementar e dos Conselhos Regionais de Medicina. Enquanto a violência obstétrica for rentável e for interessante para a classe médica, para hospitais e para planos de saúde, eu acho muito difícil essa realidade mudar de forma generalizada. Túlio Gonzaga, para o Universidade 93,7. Marlise, você estuda a implantação de boas práticas na assistência materno-infantil. O gaslighting médico coloca as mulheres gestantes em uma situação de vulnerabilidade. Quais vocês acreditam serem os maiores impactos que isso possa gerar no momento do parto? Começando com a Marlise, depois a Cristiane. Eu acredito que, infelizmente, e eu que trabalho com a implementação de boas práticas, né, seja ela na gestação, no parto, no puerpério, tem uma barreira muito grande, uma barreira cultural, uma barreira também das próprias estruturas, né, que não querem mudanças, né, e você passa por um problema do fator humano. Eu sempre fiz assim, eu aprendi dessa forma e vou continuar fazendo dessa maneira. Quando a gente entende de uma prática baseada em evidência que nós precisamos trabalhar de uma forma que se respeite os valores da paciente, que você entenda quais são os seus expertises como profissional e que você tenha a melhor evidência disponível para ser utilizado para aquela situação e naquele momento, adaptada à realidade que você tem, ao contexto que você tem. Como bem retratado pela reportagem, às vezes você tem uma situação, principalmente quando você está em hospitais privados, de excesso de intervenção quando ela não é necessária. E às vezes a gente acha que por eu estar num hospital privado de primeira linha, eu estou tendo a melhor assistência. Isso não é verdade. Uma cesárea desnecessária, ela acarreta um risco de 3 a 7 vezes maior de morte para essa mulher. Então a cesárea, ela é bem-vinda, ela é uma intervenção importante quando bem indicada. Mas feita de forma aleatória, basta ver em véspera de feriado qual é o número de cesáreas que você tem em hospitais privados e depois você vai no berçário do hospital, você vê várias crianças que foram tiradas no que a gente chama daquele termo limítrofe entre 36 e 37 semanas e acaba tendo desconforto respiratório, né? Mas aí se diz, não, a minha parte eu já fiz, eu
já tirei, o bebê agora fica para os outros resolverem. Então, é muito importante a gente ter essa consciência que às vezes a gente tem excesso de intervenção quando não deveria ser e falta, às vezes, a intervenção quando ela é de fato necessária. Então, o Brasil extrapola todos os níveis quando a gente fala de aspectos mundiais da quantidade de cesárea que nós realizamos. As taxas de cesárea são altíssimas, mais de 56% em nível nacional. E não há nada que justifique quando a Organização Mundial coloca em torno de 15% a 20%, isso para a população em geral, envolvendo mulheres de risco habitual e de alto risco. E nós temos alguns serviços que chegam a 98% de cesáreas. O que isso cria? Cria também uma incapacidade, um desconhecimento de como assistir a mulher durante um trabalho de parto. Aí, às vezes, vem outras intervenções que são desnecessárias para acelerar esse trabalho de parto quando ele está evoluindo de uma forma completamente normal, dentro do esperado. Então, nos serviços públicos, nós temos taxas de cesáreas menores, porém ainda elevadas. Nós ainda temos um espaço muito grande para se fazer um acompanhamento que deveria ser um acompanhamento 1 para 1. Você ter essa mulher sendo assistida no seu momento, respeitando a sua privacidade, tendo o seu acompanhante de escolha nesse momento. São mudanças pequenas que a gente pode ter durante esse trabalho de parto, mas que tem um efeito muito grande já demonstrado em todas as pesquisas que se faz internacionalmente falando e revisões sistemáticas da Cochrane, dentre outras. Tanto é que se observa que para mulheres de risco habitual ou de baixo risco, os resultados de satisfação materna e de intervenções com menos intervenções são muito melhores quando esta mulher é acompanhada por obstetrizes e por enfermeiras obstétricas. Isso otimiza serviço, isso otimiza os resultados neonatais e da saúde da mulher e faz com que nós tenhamos realmente uma assistência adequada. E você, Cristiane, como que você observa os principais efeitos que o gaslighting médico e tudo que foi relatado na reportagem pode ter durante o período de parto? Então, esse excesso de intervenções de violência obstétrica, ele traz várias consequências para a saúde dessa mulher. Uma delas, por exemplo, que a gente pode falar é da depressão. Já tem estudos que mostram que a violência obstétrica ela está associada com depressão pós-parto. Mulheres que sofrem violência obstétrica têm de 2 a 7 vezes mais chances de desenvolver uma depressão pós-parto. E isso impacta o quê? Impacta o bebê também, principalmente o seu desenvolvimento cognitivo. Então, a gente tem várias consequências e vários desfechos negativos quando essa mulher sofre esse aumento de intervenções, essas violências obstétricas, né? E que também não há nenhum consentimento por parte dela, né? Quando a gente fala de violência obstétrica, quando a gente fala de racismo obstétrico, como trouxe a reportagem, a gente está falando que a gente está negando os direitos reprodutivos dessa mulher. A gente está negligenciando a autonomia dessa mulher. Então, precisa ser feito todo um trabalho, eu penso, de reestruturação, de conscientização dos profissionais de saúde, de capacitação e também de munir essas mulheres de informação. Muitas vezes, essas mulheres perguntam, como eu faço para não sofrer violência obstétrica? Né? Então, vai atrás de informação. Hoje nós temos, por exemplo, o plano de parto, onde a mulher pode estar fazendo o plano de parto e se respaldando em relação a esse excesso de intervenções desnecessárias. Então, isso é muito importante, que ela se aposse, que ela adquire esse conhecimento. Só assim eu falo que ela vai realmente conseguir ser o protagonismo, né? Porque eu falo que o protagonismo do parto não tem que ser o profissional de saúde, tem que ser a mulher. E para ela ser protagonista, ela precisa munir de informações. Ela precisa negar esse excesso de intervenções de violência obstétrica. Este programa está dividido em 2 episódios, sendo que nesta edição, as nossas convidadas abordaram os desafios e preparação do pré-natal. Além disso, também foram debatidos os problemas encontrados hoje em relação ao parto. Você acompanhou a primeira parte deste debate sobre gravidez. O próximo episódio você ouve na semana que vem, quando nossas convidadas continuam discutindo os desafios enfrentados por mulheres durante o parto e sobre a depressão pós-parto.
O programa de hoje teve a coordenação e produção de João Pedro Ábido. As reportagens foram feitas por Júlia Galvão, Luana Takahashi e Túlio Gonzaga. Pesquisa de Cora Andrade e Maria Fernanda Barros e edição de Júlia Galvão e Luana Takahashi. Locução e roteiro de Cora Andrade e Maria Fernanda Barros. Você ouviu a música Grávida, de Marina Lima e Antônio Cícero. Essa canção foi utilizada para fins didáticos. Você pode encontrar os arquivos deste e de outros programas no site www.usp.br/radiojornalismo e pelo Jornal da USP. Obrigada por nos ouvirem. Tenham todos um bom dia. Eu tô grávida. Programa Dar à Luz. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.